Olá, eu sou Lívia Nogueira, graduanda em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, e estou aqui para falar um pouquinho sobre a série em podcast Ausências, Crianças e Adolescentes, Pandemia e Cidadania. Nesse produto, a gente vai construir em 3 episódios uma narrativa que vai falar sobre vivências e os possíveis impactos delas durante a pandemia para a vida de crianças e adolescentes no Brasil. O projeto foi concebido por 6 estudantes do curso na disciplina de Laboratório de Jornalismo 2, e ele possui uma discussão com relação às ausências, como o próprio nome diz, em 3 setores das vidas dessas crianças e desses adolescentes. O primeiro é a escola, o segundo é o alimento e o terceiro é o lar. Falando um pouquinho sobre a produção, um pouco mais sobre a apuração, a gente sentiu a necessidade de que esses protagonistas da narrativa estivessem também presentes durante o podcast. Então, apesar dos temas sensíveis, a gente precisaria conversar com crianças e adolescentes para sentir também a participação deles nesse processo, de produção do projeto. E aí a gente fez um grupo focal numa escola indígena Abatapeba, localizada aqui em Caucaia, na região metropolitana do Ceará. E lá a gente teve contato com crianças de diversas faixas etárias, dos fundamentais 1 e 2, e a gente conduziu uma roda de conversa super legal com essas crianças e esses adolescentes para falar um pouquinho sobre as demandas durante a pandemia, sobre as questões ligadas às vivências nesse período, enfim, sobre diversas temáticas relevantes para a produção. Confere um pouquinho como foi. Gosto muito de dança, a escola também faz algumas apresentações, né? Aí eu gosto muito, mas muito mesmo de dançar aqui na escola. Eu gosto muito aqui também por causa das brincadeiras das minhas tias também, elas gostam muito, elas também ficam brincando com a gente. É a amizade que eu tenho com as minhas amigas, que eu tenho um grupinho de amigas, a gente anda pra todo canto junto. Na pandemia eu senti saudade de estudar, de olhar pra casa dos meus amigos, de olhar pra casa do professor. Às vezes a internet cai, o tablet quebra. O que eu senti mais falta foi do aprendizado também e de sair de casa. Eu assistia, mas também não aprendia quase nada, porque o aprendizado que a gente aprende virtual não é a mesma coisa, né? Que aqui na sala e tudo mais. Minha comida favorita tem nenhuma. O que vi tá bom. Eu não tenho enxame. Não tenho enxame pra comida, eu tenho frescura não. Mas a comida que eu mais gosto nem é de casa, nem é da escola, é da minha avó. Que comida de vó não tem igual. O que a minha mãe faz, assim, de casa mesmo, é a macarronada. Tem que ser dela, porque a macarronada dela não tem igual. E da escola, arroz com frango. Porque é muito bom. Na minha preferida eu não tenho, mas se fosse pra escolher, eu escolheria a lasanha do meu irmão. É creme de galinha com arroz. Eu prefiro sopa. No mesmo dia que a mãezinha dela se foi, aí eles não tinham mais condição de pagar aluguel, aí eu peguei e fui lá buscar ele. Você para morar perto de mim, arrumei uma casinha. Aí eu fiquei com uma encontro com o vizinho e trouxe o pai dele também. Ela diz assim, vó, já veio, eu me lembro da minha mamãe, eu choro. Eu sei que na hora que a gente está se lembrando da mãezinha da gente, a gente olha para cima lá pro céu, aí a gente vê uma estrelinha, aí a gente vai por aquela estrelinha mais maior. Aí você fica conversando com a estrelinha que é a sua mãezinha. É o que eu digo pra ela, é isso aí. E esse papo com as crianças e adolescentes foram agregados a cada um dos episódios da série, porque, como dito anteriormente, a gente sentia a necessidade da participação dessas pessoas também no projeto. E aí, para além dessas crianças e desses adolescentes, a gente conversou também com diversos profissionais e diversos representantes de entidades importantes na luta pela defesa da criança e do adolescente no Brasil, que pudessem falar um pouquinho sobre as vivências, sobre as demandas dessa população durante esse período de crise. E aí surgiu então os nossos 3 episódios, O primeiro vai falar um pouquinho sobre educação durante a pandemia, sobre os impactos desse ensino à distância. O segundo vai falar sobre subnutrição durante a crise, durante a pandemia. E o terceiro vai falar um pouquinho sobre a orfandade por Covid-19, que foram as crianças e adolescentes que perderam responsáveis primários e secundários
durante esse período pandêmico. E aí, para ajudar a gente nessa discussão, nessa construção desse projeto, a gente contou com diversos profissionais, com professores, com representantes das entidades, com ONGs, com promotores de justiça, nutricionistas, enfim, diversos profissionais aí que basearam a nossa discussão. E aí, para concluir essa parte da produção, não teríamos como falar do Ausências sem falar da identidade visual do projeto. Nela, assim como nos outros processos do projeto, a gente trouxe esse universo infanto-juvenil. Então, nas capas, nas ilustrações, nas cores, é possível ver elementos que trazem essa ideia do universo infanto-juvenil. As cores vivas, alegres, os traços de desenhos, então, sempre está presente, primando pela participação e pela presença dos protagonistas da narrativa. E esse foi o Ausências, o nosso projeto dividido em 3 episódios, que foi muito bem recebido pelos acessantes e a gente pôde perceber isso por algumas métricas de recepção. No Instagram, por exemplo, da disciplina, o nosso projeto foi o que mais teve alcance dentre os produzidos no semestre. E, para além disso, nós somos também base para uma ação super importante que aconteceu aqui no Ceará, que foi o primeiro mutirão de regularização de guarda de crianças e adolescentes, inclusive com o apoio da OCA, né, que é uma associação que defende os órfãos da Covid. Então, assim, teve um foco especial nessa população e o nosso projeto ele foi utilizado como base para a construção dessa ação. Então, por meio dessa recepção, a gente pôde perceber a importância do projeto. E esse foi o Ausências, esperamos que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. O projeto está disponível no Spotify e no Anchor. E a seguir vocês conferem mais um trechinho do projeto. Tchau, tchau! Uma infância e uma adolescência de pertencimento, bem-estar e educação são capazes de prover um cidadão ativo, integrado e consciente de suas atribuições em sociedade. Um cidadão ativo é aquele que vota, que manifesta e que é sujeito político diante do Estado. Mas e a ausência de um ou mais desses exercícios para o indivíduo nas primeiras fases de vida é capaz de influenciar na sua existência cidadã no futuro? Durante a pandemia causada pelo coronavírus, será que essas lacunas foram ampliadas? Ao longo de 3 episódios, a reportagem sonora Ausências buscará compreender o impacto das faltas que as crianças e adolescentes tiveram que enfrentar, principalmente por conta do período de pandemia. Sob o olhar dos pequenos e daqueles que os amparam, ou assim deveriam, trataremos do lar, da escola e da alimentação como vertentes fundamentais para a existência cidadã. Eu sou Lívia Levinsky. Eu sou Rogério Bier e neste primeiro episódio abordaremos a ausência da escola, mais especificamente os impactos da falta da interação social no ambiente escolar. Eu gosto muito de dança, a escola também faz algumas apresentações, né? Aí eu gosto muito mesmo de dançar aqui na escola, dança indígena, porque aí eu me sinto mais livre, à vontade, parece que eu tenho uma conexão com tudo, tipo, eu fico livre, eu. Eu gosto muito aqui também por causa das brincadeiras, das minhas tias também, elas gostam muito, elas também ficam brincando com a gente. É a amizade que eu tenho com as minhas amigas, que eu tenho um grupinho de amigas, a gente anda pra todo canto junto. Na pandemia eu senti saudade de estudar, de olhar pra casa dos meus amigos, de olhar pra casa dos professores. Às vezes a internet cai, o tablet quebra. O que eu senti mais falta foi do aprendizado também e de sair de casa. Eu assistia, mas também não aprendia quase nada, porque o aprendizado que a gente aprende virtual não é a mesma coisa, né, que aqui na sala e tudo mais. As vozes que você ouviu agora são de crianças e adolescentes da Escola Indígena de Ensino Infantil e Fundamental Abatapeba, localizada no bairro Jandaiguaba, em Caucaia, a aproximadamente 27 quilômetros de Fortaleza. Atualmente, com 947 alunos, a escola atende turmas do maternal até o 9º ano. Elas estão falando sobre o que elas sentiram falta na escola durante a pandemia, quando, de repente, não puderam mais ir à escola. A permanência em casa substituiu as brincadeiras na hora do recreio, as risadas com os amiguinhos, o beabá dos professores, afeto das conversas e a criação de laços. Assim como essas crianças, estudantes das escolas de todo o país tiveram que se adaptar à modalidade do ensino remoto.